Os Leões Magigilanes foram a coalizão mais poderosa que o Parque Nacional de Kruger já presenciou. Será mesmo? Existem alguns animais que nasceram destinados a serem eternizados na história, e hoje veremos as colisões que atingiram o ápice do poder no meio selvagem e que podem ter superado os lendários Magigilanes. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal, é de graça e nos ajuda muito. Agora, vamos ao vídeo. O Parque Nacional de Kruger é mais do que um símbolo da rica biodiversidade africana. É um verdadeiro palco de histórias épicas que definiram o curso da vida selvagem. Dentro de suas demarcações geográficas e fronteiras abertas, Kruger abrigou batalhas lendárias onde reis da selva se enfrentaram em disputas acirradas por território, poder e sobrevivência. Este vasto território viveu uma verdadeira era de ouro, onde os leões com sede de poder batalharam até seu último suspiro. Entre essas histórias, uma coalizão se destaca e é frequentemente citada como uma das mais temidas e dominantes de Kruger, os Magigilanes. Formada por 5 machos poderosos, essa aliança de leões jovens emergiu em 2009, nas fronteiras entre Kruger e a reserva Sabisand. Determinados a conquistar seu lugar no topo, os Magigilanes eram estrategistas habilidosos e caçadores implacáveis, características que logo os colocariam no centro das atenções. A trajetória dos Magigilanes foi marcada por vitórias impressionantes e confrontos devastadores. Eles iniciaram sua ascensão destronando ninguém menos que os lendários Mapogos, uma coalizão até então imbatível. Com inteligência e trabalho em equipe, os Magigilanes eliminaram seus oponentes, começando pelo feroz King Tail, em uma emboscada noturna que selou o início da queda dos Mapogos. Os Magigilanes não se contentaram apenas com essa vitória. Em poucos anos, eles estabeleceram domínio sobre 5 grandes bandos, ampliando seu reinado para um território de mais de 260 km². Contudo, a busca incessante por poder cobrou seu preço. Conflitos internos começaram a surgir enquanto cada membro da coalizão buscava afirmar sua liderança. Esses atritos, combinados com o desafio de envelhecimento e rivalidades externas, eventualmente levaram ao declínio da coalizão. Quando a velhice chegou, 1 a 1, os Magigilanes sucumbiram, encerrando um reinado de 8 anos que deixou cicatrizes profundas na história de Kruger. Mas será que os Magigilanes foram de fato a coalizão mais poderosa que já cruzou essas terras? Prepare-se para conhecer os leões que podem ter superado os Magigilanes em força, poder e senhorio. Enquanto os Magigilanes deixaram um legado marcado por estratégia e domínio territorial, uma coalizão emergiu em outra parte de Kruger, desafiando as noções convencionais de liderança e poder. Estamos falando dos Go-Mungwen, uma aliança de 6 machos que impressionou não apenas pela força física, mas também pelas circunstâncias únicas que moldaram sua trajetória. Os Go-Mungwen surgiram em 2011, formados por 6 machos robustos que chamavam a atenção de todos que cruzavam seu caminho. Um dos traços mais marcantes dessa coalizão era a coloração escura e uniforme de suas jubas, algo raro que indicava altos níveis hormonais. Esse detalhe já sugeria um comportamento altamente dominante e competitivo entre eles. Apesar disso, sua união inicial foi o suficiente para desbancar outros machos e conquistar uma parte significativa do território no sul do Parque Nacional de Kruger. O auge da coalizão Go-Mungwen veio quando eles dominaram vastas áreas e se tornaram senhores de um grande número de bandos. Durante esse período não havia rival à altura que pudesse contestar seu reinado. A força física do grupo e sua disposição para lutar garantiram sua hegemonia, e por um tempo parecia que nada poderia abalar essa poderosa irmandade. Porém, o que começou como uma força imparável logo revelou uma fraqueza fatal: a falta de coesão interna. Ao contrário dos Magigilanes, que trabalhavam juntos de maneira estratégica em batalhas, os Go-Mungwen frequentemente se encontravam em conflitos internos que interferiam nas batalhas para conquistar mais bandos.
Essa busca constante por demonstração de poder resultou em tragédias. Alguns membros começaram a caçar grandes herbívoros como búfalos e rinocerontes, sem a ajuda do grupo, um comportamento que levou à perda de 2 dos 6 membros em ataques desastrosos. Mesmo assim, os Gomondwain possuíam qualidades que, de certa forma, os diferenciavam e até os superavam em relação aos Magin-Gilanes. Sua força física era inigualável e a habilidade de cada membro em lutar sozinho era impressionante. Enquanto os Magin-Gilanes dependiam fortemente da coordenação em grupo, os Gomondwain demonstravam que individualmente eram adversários formidáveis. Essa habilidade singular permitia que eles enfrentassem inimigos de maneira direta e muitas vezes vencessem. Os Gomondwain representam um tipo de coalizão rara, onde a força bruta era a principal ferramenta, mas a ausência de estratégia resultando em falta de harmonia, onde foi sua ruína. Eles podem ter superado os Magin-Gilanes em termos físicos e de habilidades individuais, mas falharam em manter a estabilidade e o domínio a longo prazo. Porém, a próxima colisão pode mudar completamente sua percepção sobre o reinado entre os leões. Se os Gomondwain se destacaram pela força física e os Magin-Gilanes pelo planejamento estratégico, uma terceira coalizão emergiu provando que a sobrevivência na selva é tanto sobre inteligência quanto sobre a adaptação. Estamos falando dos Vurhami, uma coalizão que mostrou ao mundo quão brutal e imprevisível o reino dos leões pode ser. A coalizão Vurhami foi formada por 6 leões em 2019, todos jovens e determinados. Seus corpos imponentes e a unidade que exibiam faziam deles uma força a ser reconhecida. Inicialmente, o grupo parecia ter todas as vantagens. Estavam em maior número do que a maioria das coalizões e rapidamente conquistaram territórios e bandos no Parque Nacional de Kruger. Esse período inicial de domínio marcou o auge de sua trajetória. Entre os 6 leões, um chamava a atenção: Mo, o Majestoso. Alto e com uma juba que transitava entre dourado e preto, ele não era apenas um símbolo de poder físico, mas também um estrategista que parecia prever a necessidade de desenvolver habilidades individuais. Mo frequentemente liderava ataques, assumindo as batalhas mais difíceis para adquirir experiência, enquanto seus companheiros confiavam no número como vantagem. Porém, foi essa dependência no trabalho em grupo que revelou a vulnerabilidade dos Vurhami. Em 2021, a coalizão encontrou um rival inesperado: os 3 jovens leões da coalizão Mijejani. Apesar de estarem em menor número, os Mijejani eram astutos e meticulosos. Eles identificaram a fraqueza dos Vurhami, a falta de experiência em combates individuais, e transformaram isso em uma estratégia mortal. Os Mijejani evitaram confrontos diretos e, em vez disso, separaram os Vurhami. Ataque após ataque, isolaram os membros da coalizão, eliminando-os um a um, sobrando apenas Mo. Com sua experiência em batalhas individuais, conseguiu sobreviver, escapando para recomeçar. Mas onde os Vurhami podem superar os Magin-Gilanes? A resposta está no legado deixado por Mo. Enquanto os Magin-Gilanes conquistaram territórios com estratégias de coalizão, Mo mostrou que a verdadeira força de um leão está em sua capacidade de se adaptar e aprender com seus erros. Mo foi um grande exemplo, mas nem ele nem sua coalizão foram capazes de superar os incríveis Magin-Gilanes. Mas se há uma coalizão que transformou o conceito de luta por sobrevivência em uma guerra calculada e brutal, essa coalizão foi a Jock. Formada por 5 jovens leões com características físicas impressionantes e uma determinação feroz, eles começaram sua jornada em 2009 no coração do Parque Nacional de Kruger. Desde cedo, os Jock exibiam uma unidade inabalável que se tornaria sua maior força, mas também um catalisador para eventos dramáticos. Os Jock conquistaram rapidamente seu lugar ao sol, começando com vitórias calculadas contra leões mais velhos e experientes. Para compensar sua falta de experiência, adotaram uma estratégia única: cercavam leões nômades e permitiam que um de seus membros enfrentasse o adversário sozinho, enquanto os demais observavam e garantiam que o oponente não escapasse.
Essa prática transformou os Jock em especialistas em combates individuais, uma habilidade rara em coalizões que dependem principalmente da força grupal. Mas não foi apenas sua técnica de luta que os destacou. Os Jock eram estrategistas naturais, adotando a máxima dividir para conquistar. Eles unificaram os bandos que controlavam, agrupando as leoas em um único território para facilitar a proteção e reforçar sua presença dominante. Em pouco tempo, eles controlavam 3 bandos e estavam prontos para enfrentar seus maiores rivais, os Cubs, uma coalizão de 4 leões que reinavam há anos e nunca haviam perdido uma luta. A guerra entre os Jock e os Cubs foi um dos conflitos mais brutais já registrados em Kruger. Em sua busca por vingança, os Jocks cometeram erros e sofreram derrotas, mas também aprenderam a refrear seus impulsos e planejar cada passo. E a paciência acabou se tornando sua arma mais letal. Os Jock triunfaram ao emboscar os Cubs de forma inesperada, eliminando a coalizão rival e reivindicando um novo bando. Essa vitória consolidou os Jock como mestres de combate estratégico, superando até mesmo as proezas táticas dos Majingilanes. Onde os Jocks podem superar os Majingilanes é em sua adaptabilidade emocional e na capacidade de transformar a dor em força. Enquanto os Majingilanes usavam estratégias em grupo para dominar, os Jocks aprenderam a equilibrar brutalidade e inteligência, emergindo como uma coalizão que redefiniu a resistência emocional no Reino Selvagem. Mas será que algum grupo de leões realmente pode reivindicar o título de maior coalizão da história de Kruger? Bem, na minha opinião, em uma análise mais profunda das lições deixadas por essas coalizões, os Jocks podem ser equiparados aos Majingilanes, mas para superá-los, talvez Kruger tenha que ter outra era de ouro, com leões ainda mais fortes, inteligentes e cruéis. Lembrando que temos vídeos de todas essas coalizões aqui no canal, caso você queira ver detalhes sobre suas histórias. E o que você pensa? Alguma coalizão que habitou o Parque Nacional de Kruger superou os Majingilanes? Registre nos comentários. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir até aqui. Fui!